Bem-vindo à nossa aula de preparatório para concurso público. Nossa aula hoje é uma aula super especial, é a última aula, uma aula de revisão geral, onde nós vamos discutir alguns tópicos sobre análise de questões discursivas, questões de múltipla escolha e algumas dicas de comportamento no dia da prova, assim como uma preparação para as duas últimas semanas que antecede a prova. O momento agora é de organização, de disciplina e foco. É o momento onde vocês precisam não perder nenhuma oportunidade para estar estudando e para estar revisando os conteúdos. Agora, então, eu vou compartilhar a tela com vocês. Temos aqui revisão final, análise de questões múltipla escolha e elaboração de questão discursiva. Qual o objetivo dessa nossa aula? Primeiro, desenvolver habilidades de leitura crítica aplicadas a questões de múltipla escolha. Então, é importantíssimo que vocês desenvolvam essa habilidade de ler criticamente o enunciado. Outro objetivo dessa nossa aula de hoje é aprender a identificar e eliminar opções de respostas incorretas, ou seja, aprender a identificar um distrator, aquela famosa pegadinha. Outro objetivo da nossa aula é melhorar a gestão do tempo durante a prova. É importante que vocês conheçam o tempo total da prova, quantas questões tem a prova e fazer ali qual o tempo que vocês têm máximo para responder cada questão. E, por fim, aplicar técnicas de relaxamento para melhorar o foco e a calma. Porque não adianta nada saber todo o conteúdo se a gente não consegue gerenciar a nossa emoção, se a gente não consegue focar no essencial. Então, é importante também trabalhar com a questão psicológica. Para que vocês, alunos, possam ter o máximo desempenho nas provas, principalmente nas questões de múltipla escolha, a estratégia metodológica é essencial, porque tudo na vida é um método, né? Então, precisa dominar e entender esse método. E o melhor método, é claro, é se preparar. É o que vocês estão fazendo, estão se preparando, estão estudando, né? Então, é importante empregar essas técnicas de estudo ativo, como prática com questões de provas anteriores. Então, a primeira dica importante aqui é, vocês precisam procurar, vai lá na internet, joga lá cursos, prova de concurso, né, da banca do qual vocês irão fazer a prova. E responda, né, as provas anteriores, para ir familiarizando com o estilo daquela banca. Algumas bancas são mais tradicionais, outras bancas são mais reflexivas. Então, a dica importantíssima nessa semana é vocês fazer simulados, vários simulados, se for possível. Uma outra coisa importante é, durante a prova, vocês procurar identificar as palavras-chave da questão. O que aquela questão está pedindo? Qual que é o tema daquela questão? E vocês podem sublinhar, podem riscar, né? Para ir direto ao ponto, porque a gestão eficiente do tempo é fundamental, para vocês não ficarem perdendo muito tempo com algumas questões que, às vezes, são muito longas o enunciado. Uma outra dica importante, vá direto para ver as respostas, porque você vai ler a pergunta já buscando aquilo que é essencial, aquilo que é importante. Uma outra técnica, né? Durante a prova,
é de relaxamento. Então, eu tenho minha técnica, quando eu chego na prova, eu faço a minha meditação, faço a minha oração, cada um, né, tem o seu santo, sua fé. É importante apelar, né, para essa fé, para que acalmar, para que tenha esse foco, porque quando você faz uma oração, meditação, relaxamento, você vai conseguir focar no que está pedindo, né? Então, manter essa atitude positiva e confiante. Não adianta ficar desesperado no dia da prova. Que estudou, estudou. Se não estudou, vai assim mesmo. Não vai cair do céu as respostas, né? Então, tenha calma, né? Chegando uma questão que vocês não têm ideia do que se trata, passa para a próxima questão. Não fique perdendo tempo. Porque se você não sabe, não vai saber. Então, vai, responda as outras que vocês sabem, depois volta naquela questão, porque vocês estão mais calmos, já respondeu muitas questões, e quem sabe as questões posteriores ajudarão a responder aquela questão que vocês, naquele momento, não tinham ideia do que se tratava. E na última hipótese, meu amigo, Salame Mingue, a escolhida vai ser você. E vai na fé, né? Então, é importante não empacar e não perder tempo naquela questão que você não sabe do que se trata. Porque se você ficar ali tentando adivinhar, você gasta tempo e quando chegar no final, as questões que você saberia, o tempo acabou e aí não tem mais jeito. Então, agora, eu vou dar para vocês algumas dicas nessa primeira semana que antecede a prova. Depois, 15 dias, 2 semanas, né? Porque como o concurso acontecerá em 2 finais de semana, então, para algumas pessoas é uma semana, para outras pessoas são 2 semanas. Então, nessa primeira semana, o que é importante, então? Focar em conteúdo e compreensão. E para isso, você precisa priorizar os tópicos mais importantes. Não adianta querer dar conta de tudo. O edital é gigantesco, o rol de legislação, de livros, né? Então, vai ticando no edital os livros e os autores e a legislação que vocês já estudaram. Então, concentre naquelas áreas que têm maior peso na prova. Por exemplo, a redação, a discursiva, né? Tem maior peso. Então, não fica gastando tempo com umas questões que o peso é menor. Uma outra dica importante, né? São os estudos intensivos. Nessa semana, vocês precisam organizar a agenda para estudar todos os dias. Se organize com a família e tire para estudar no mínimo 3 horas por dia, né? E aí, concentre-se para entender aqueles conceitos, né, que são chaves, tá? Então, tá dando para acompanhar? Vamos lá, recapitulando então. Nessa última semana, foque nos conteúdos que vocês precisam consolidar o conhecimento. Pegue um bloco e vai fazendo as anotações dos assuntos principais, dos temas principais de cada autor, de cada legislação. Faça tópicos. Cada um precisa encontrar o estilo que mais ajuda o cérebro a reter as informações, né? E eu, por exemplo, eu uso muito a técnica de mapa conceitual, né? Eu coloco o tema, eu vou puxando os links, aí eu entendo todo. Mas tem pessoas que gostam de fazer listas. O importante é registrar, é escrever. O nosso cérebro, ele precisa desse ritual.
tá bom? Então, continuando a nossa dica nessa última semana, nós vamos ver, então, um outro tópico, que é resumos e mapas mentais, que eu já antecipei para vocês. Faça os resumos. Depois, analise questões anteriores, pratique as questões. Eu vou mandar para vocês, no final da aula, um PDF das 35 questões do simuladão. Então, faça essas questões, leia com atenção as perguntas, familiarize com o formato das questões e coloque em prática o que vocês aprenderam. De novo, baixe na internet simulados da banca que vocês vão fazer a prova. Imprima o simulado, pega o gabarito e vá respondendo. E no final, faça a conferência ali. Uma outra dica importante agora, então, nessa segunda semana, para quem vai fazer a prova mais para frente, é revisão e, de novo, prática e simulados. Mas que revisão? Uma revisão ativa, lendo as anotações, olhando, né? Eu costumo ler aquilo que eu escrevi, né? Porque às vezes não dá tempo de você ficar lendo tudo. Então você vai ler aquilo que você escreveu, vai ler as suas anotações, né? É muito eficaz essa técnica de anotar e depois ler as suas anotações. A sexta dica, né, é prática intensiva de questões. Identifique, né, a área sua de maior dificuldade. A minha maior dificuldade é português. Então, eu vou lá baixar um monte de questões de português. Não, minha dificuldade é matemática. Então, eu vou lá baixar. A internet está cheio de tudo que vocês precisarem, de coisas boas também. Então, baixe e utilize os simulados para testar o seu conhecimento, né? Coloque o tempo, coloque um cronômetro. Ó. Eu vou responder essas 20 questões em 1 hora. E se coloque nessa pressão para responder no tempo. Porque no dia da prova vai ser assim. Vocês trabalharão sobre pressão. Então, cronômetro, coloca o cronômetro, coloca o prazo, coloca o tempo, tá bem? Então, revisão ativa e prática intensiva. A dica 7, né, faça até o final da semana um simulado completo. Você imprimir uma prova lá e vai reparar, vai negociar um horário e responder toda aquela prova. Por quê? Ali vocês vão estar testando o tempo de resposta que seu cérebro demora para responder as questões. E oitava dica é gestão de estresse e descanso. O nosso cérebro precisa dessa pausa para que ele possa consolidar a aprendizagem. E aí, cada um vai descobrir, né, uma técnica que tem me ajudado bastante nos últimos tempos, por causa do estresse do trabalho. Eu chego em casa, deito no sofá, ligo a TV lá no YouTube e coloco aquelas musiquinhas, sabe? Aqueles clipes no YouTube de paisagem, fundo do mar, flores, plantas. Aí o que vocês gostarem, aquilo que te relaxa ficar vendo os peixinhos ali no aquário, no mar, te relaxa ficar vendo paisagens bucólicas de montanhas. Então, importante é vocês tirarem meia hora, 20 minutos. Né? Hoje mesmo eu cheguei de casa, já fiz meu exercício físico, já fui direto para a minha sessão de relaxamento em frente à TV, vendo meia hora ali aquelas paisagens maravilhosas, né? Para alguns, meditação. Né? Garanta
que vocês estão descansados. E na véspera da prova, não adianta ficar querendo estudar tudo. Na véspera é um momento importante de relaxamento, tá? Sono também é importante para ajudar na consolidação da aprendizagem. Então, além disso, né, algumas dicas adicionais para vocês. Foco em disciplina, evite distrações. Quando estiver estudando, pelo amor de Deus, não leve o celular. Ou se levar, tire os dados móveis. Use o celular ali para demarcar o tempo para vocês, tá? Alimentação, hidratação é importante, né? Confiança, tenha confiança, né? Mantenha essa mente positiva, porque a confiança vai ajudar vocês a se adaptar, né? Rapidamente o seu cérebro para esse estilo de resposta imediata que é concurso. É estressante? É estressante. Claro que é estressante, né? É por isso que a gente precisa aprender a gerenciar as suas emoções. E, por fim, aqui, né, procure na noite anterior, na véspera, tente relaxar. Então, eu coloquei que tente, porque eu sei que não é fácil, né? Mas eu conheço gente super inteligente, super capaz, mas que no dia da prova dá os famosos brancos. Por quê? Não relaxou, não dormiu direito, foi para a prova é, cansado, saiu em cima da hora, né? Então, não saia atrasado. Eu, gente, fazer a prova, eu chego quase 2 horas antes, eu sou ansioso. Eu sei que eu sou ansioso disso, então o que que eu faço? Eu vou antes, porque pode pegar trânsito, pode ter acidente, sei lá, um monte de coisa. Então, é um dia que eu me preparei. Você já pensou se preparar e chegar na hora atrasado e poder entrar? Como eu encontro direto os alunos nos Enems da vida aí, chegou atrasado e não entrou? Então, ó, tenha determinação, né? Chegue antes, leia o edital, vê o material que você levar. E lembre-se, essas 2 semanas são um período desafiador, mas com foco, disciplina e estratégia, você pode maximizar o seu potencial de aprendizagem, né? E melhorar suas chances de um bom desempenho. Então, o desempenho numa prova de concurso público não está ligado apenas ao conhecimento cognitivo, mas, sobretudo, também no conhecimento emocional, na gestão das emoções. Porque, é, normalmente, nós somos sequestrados pela nossa emoção, né? E aí, essa ideia pessimista, não vou conseguir, eu não vou dar conta, isso vai atrapalhar, né? Que vocês possam dar o melhor de vocês. Então, deu para compreender essas dicas, porque agora nós vamos entrar na parte mais prática, né? Porque a parte prática é como que eu vou poder ler uma questão de múltipla escolha de modo que eu possa descobrir o que ela realmente está pedindo, que eu possa separar os distratores ou descobrir aquela pegadinha. Então, é importante, concurso é muito mais interpretação de texto do que efetivamente o conhecimento, porque é impossível você saber tudo o que o edital está pedindo. Mas quando você aprende uma técnica de estudo, fica mais fácil você analisar. Eu tenho certeza que vocês já descobriram, fazendo simulado, que responde uma questão correta sem nem saber do que se trata o assunto, só analisando a questão tecnicamente, tá? Então, vamos lá. Então, a gente precisa perceber que as técnicas estão aí para nos ajudar a compreender. Então, vamos lá.
Agora, né, eu vou apresentar para vocês 10 dicas detalhadas que eu espero que possam ajudá-los no dia da prova, né? Então, é fundamental desenvolver essa estratégia eficaz de análise e eliminação da alternativa correta. A primeira dica, né, é leitura cuidadosa da questão. Então, antes de mais nada, leia a questão cuidadosamente. Preste atenção em algumas palavras. Olha, cuidado com a palavra não, exceto, mais provável, porque o nosso cérebro, nos trai o tempo inteiro. Aí eu já leio, eu acho que está pedindo uma coisa e marco. Quantas vezes eu já errei questão por falta de atenção? Está pedindo o negócio lá, exceto. Eu fui e marquei a resposta achando que estava certo. Cuidado, muita atenção. Descubra essas palavras ali. Outra dica aqui é a segunda dica. Entenda o que está sendo perguntado. Certifique-se de que compreender exatamente o que a questão está pedindo. Eu deixei bem claro para vocês aqui. Ó. Evitar ser enganado pelos distratores. As famosas pegadinhas. Cuidado com as afirmações, com mas, porém, né? Leia direito, vai sublinhando, vai marcando, vai grifando como você achar melhor. Leva marca-T, sei lá, e marca com caneta para vocês entenderem a intenção do autor. Dica 3. Identifique palavras-chave. Sublinhe, mentalize, descubra, faça a conexão que você já estudou antes. Ah, então esse conceito aqui, olha, esse conceito aqui é, de aprendizagem significativa é do Ausubel. Opa! Esse conceito aqui de zona de desenvolvimento potencial é do Vygotsky. Ah, esse conceito aqui de valorizar o contexto social dos alunos, tal. Opa, Paulo Freire. Então, mentalize, identifique as palavras-chave, né? Depois, a dica 4, eliminação de alternativa. Então, comece descobrindo alternativa absurda. Já risca lá. Né? Então, quanto mais vocês eliminarem, mais é a chance de acertar, que já tira os absurdos já. Né? Qualquer questão de múltipla escolha que se preze, digamos, são 5 alternativas. 2 delas, você logo identifica que é um absurdo. Aí, tem 2 que são muito parecidas, que a gente fica com dúvida. Né? Parece que está pedindo a mesma coisa, mas não é a mesma coisa. Cuidado com os distratores. E uma que é a correta. Então, se você consegue eliminar as 2 de cara, aí vai descobrir qual outro pegadinha, qual distrator. Aí você vai conseguir deduzir a resposta correta. Uma outra dica importante, os autores, dificilmente, eles afirmam questões absolutas. Sempre. Nunca. Todos. Nenhum. Desconfia das opções e fala sempre, né? Então, fiquem atentos. Atenção aos detalhes. Muitas vezes, a diferença entre a resposta certa e um distrator está em um pequeno detalhe. Verifique os fatos, números, datas específicas mencionadas, as opções. Veja se o autor está dizendo, afirmando, né? Sempre, nunca, todos, nenhum. Porque os autores eles vão dizer outros termos, ó. Uma grande parte, né? Percebe-se que. Não vai dizer todos, não vai dizer todos. Uma grande parte dos alunos tem dificuldade de aprender
quando não trabalha de maneira contextualizada, né? Não vai dizer assim, todos os alunos têm dificuldade de aprender quando trabalha com contexto, porque alguns aprendem, alguns são autodidatas, alguns vão embora. Então, cuidado. Sétima, consistência com o conteúdo estudado, né? Se uma opção de resposta parecer contradizer o que você aprendeu durante seu curso, seus estudos, é provável que seja um distrator. Então, confia no seu conhecimento. Cuidado, né? Então, você estudou, por exemplo, que as ideias do Vygotsky, ele valoriza o meio, que as pessoas são frutos das relações intersociais, históricas. Pergunta lá, onde aponta que o Vygotsky valoriza muito mais a questões, a questões pessoal, individual, que valoriza o mérito, a meritocracia, opa, desconfia, porque o Vygotsky não diria isso. Oitava dica. Parece bom demais para ser verdade. Se uma opção de resposta parece resolver a questão de maneira muito simples ou direta, seja cauteloso. Pode ser uma armadilha para atrair candidatos despreparados. Então, leia direitinho lá, né? Questões de múltiplas afirmações. Em questões que apresentam várias afirmações, analise cada uma individualmente, antes de considerar a resposta como um todo. Isso ajuda a identificar distratores escondidos em meio a afirmações corretas. Olha, eu começo a ler o texto, está corretíssimo a afirmação, mas no meio dele, no finalzinho, tem uma palavrinha lá que muda todo o sentido. Aí a gente começa a ler, não presta atenção e já marca como alternativa correta. Cuidado, muito cuidado com essa opção, né? Porque eu acabo me deixando levar pela pressa. Foco, leia com atenção, né? Vai marcando distratores. Cuidado, muito cuidado com as famosas pegadinhas aí. Vamos lá, espero que vocês já estão guardando aí, tá revisando, né? Mais outras dicas chegando aqui, ó. Vamos lá. Uma outra coisa importante é a última dica, a 10ª aqui desse bloco, é, por fim, a prática regular com questões de múltipla escolha de provas anteriores é essencial. Isso não apenas ajuda a familiarizar, né? Mas ajuda a entender o estilo das pegadinhas. Então, e além do mais, melhora, né, a sua habilidade de analisar e eliminar os famosos distratores. Agora, só para a gente fechar esse bloco aqui, ó. Muita atenção e cuidado, né? Primeiro, com tempo de resposta. Leia antes, pratique o seu tempo. Padrões de resposta, né? Existe alguns padrões esperados para a resposta. Por exemplo, alternativas que contêm dados numéricos extremos ou opções que são semanticamente mais complexas podem ser menos prováveis de serem corretas. Então, use a observação com cautela. Não é sempre, né? Mas cuidado. Uma outra coisa importante, né? São as questões interdisciplinares, onde usa várias áreas do conhecimento. Então, estejam preparados para discernir o joio do trigo, para entender o que de fato aquela pergunta está querendo que vocês saibam. Então, quando o elaborador da questão fez, qual a sua intenção? Que ele
O que ele queria saber de fato, né? Aí, uma habilidade importantíssima é leitura. Sim, eu sei que muitas pessoas não têm o hábito de ler. Lamento. Quanto mais leitura, melhor será sua habilidade de análise de questões para a prova. Então, prática de leitura dinâmica. Uma outra coisa importante aqui, ó, o estado físico e mental. Não depende apenas do conhecimento acadêmico, mas aquilo que eu falei a vocês antes. Mantenha o corpo, a mente, o emocional preparado, né? Mantenha-se positivo, use as técnicas de relaxamento. Quando se depararem com a questão desafiadora, levanta, vai no banheiro, toma água, respire, depois retoma aquela questão, ou vai para a próxima, né? Revisão final, né? Depois que responder toda a prova, se ainda tiver tempo, dificilmente tiver tempo, dê uma olhada. Agora, cuidado aqui nessa revisão final, né? Porque cada um tem seu jeito, né? Eu confio muito na minha intuição. Então, eu leio, eu não tenho pressa para fazer a prova, eu faço questão por questão. Mas eu tenho dificuldade de ficar revisando no final depois. Porque às vezes que eu fiz isso, eu tirei a resposta correta e marquei errada. Né? Algumas vezes aconteceu comigo isso nos concursos. Então, por isso que eu leio com muita atenção as questões, sem me preocupar com o colega. No início do meu processo de concurseiro, quando eu percebia que os colegas iam terminando a prova, eu ia ficando sozinho, daqui a pouco tinha 10 pessoas, daqui a pouco tinha 5 pessoas, no início me dava angústia, né? Eu me sentia meio burrinho, porque como assim? A pessoa fez a prova, metade da prova, a pessoa terminou e eu estava lendo a prova na metade ainda. Depois eu entendi. Cada um tem seu ritmo. Não fique querendo competir quem termina primeiro. Então, leia de acordo com o seu ritmo, mas precisa acelerar o seu ritmo. Precisa aprender a ler mais rápido, para não correr o risco de, como já aconteceu comigo em algumas provas, de faltar 5 minutos e ainda restava 3 questões para ser respondida. O que aconteceu comigo? Não consegui ler direito. Eu fui lá e sala memingue, a escolhida vai ser você, né? Então, é assim que funciona. Não fique tentando adivinhar, né? Tenta entender. Tenta lembrar do que vocês estudaram. E vai ter momento de deu branco? Vai. Vai para o próximo. De novo, repito, você é muito chato, vocês não empaquem em pergunta. Deu branco, passa para a próxima. E aí, depois que acabar a prova, né? Quando sair o gabarito, revise. Pós-prova é importante. Eu aprendi muito revisando as provas depois que eu fiz. Meu Deus, como é que eu fui errar essa? É tão óbvia, mas eu não vi. O nervosismo me deixou cego. Então, por isso que é importante a gente gerenciar a nossa emoção. Então, dominar questões de múltipla escolha requer prática, paciência e uma abordagem estratégica. É estratégia, gente. Não é milagre, não é mágica. Precisamos descobrir e desenvolver estratégias para análise de perguntas de múltipla escolha. Eu costumo dizer, desculpa os religiosidade aí, mas concurso não vai cair do céu a resposta. Não adianta psicografar que não vai vir se você não estudou. Então, a técnica
é importante, porque vai te ajudar você a discernir. Como eu fiz, faltava 5 minutos e tinha que responder 3 questões. Eu tive que usar uma técnica lá, né? Eu fiz a leitura dinâmica e chutei, mas não foi um chute aleatório, foi um chute utilizando o conhecimento prévio que eu tinha sobre o assunto. Então, esse primeiro bloco, né? Eu espero que vocês tenham compreendido algumas coisas, para ajudar um pouquinho a entender como possa analisar questões de múltipla